A santidade se alcança na vivência do amor. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. A primeira leitura de hoje se encontra na segunda parte da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Os fios condutores para toda esta segunda parte são dois verbos: vos rogamos e vos exortamos. Por isso, nesta segunda parte da carta encontram-se exortações com destaque sobre as exigências de uma vida consagrada a Deus, instruções e palavras de consolo. Trata-se de uma catequese apostólica com o intuito de esclarecer as mentes e fortalecer as vontades para que os cristãos de Tessalônica se mantenham na vida querida por Jesus Cristo. Os habitantes de Tessalônica, como os das demais cidades pagãs, estavam acostumados antes de sua conversão com um estilo de vida cheio de libertinagem dentro e fora da vida matrimonial. O ambiente pagão é altamente favorável a uma permissiva conduta sexual. A vocação cristã exige defrontar a libertinagem desenfreada e é exigida dos cristãos, sobretudo, a fidelidade na vida conjugal. Por isso, São Paulo recomenda aos Tessalonicenses, dizendo: esta é a vontade de Deus, vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Juntamente à justiça, a liberdade é considerada pelo homem moderno como valor fundamental da existência do indivíduo e da sociedade. Nessa perspectiva, a história tende a aparecer como história da liberdade, e as diversas épocas e culturas são julgadas em relação à sua capacidade de promover e de ampliar a liberdade. Mas, muitas vezes, o homem não sabe usar a sua liberdade a ponto de ele se tornar prisioneiro de sua própria liberdade, sem regra chamada de libertinagem. São Paulo nos alerta, através de sua carta aos Gálatas: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade, escreveu São Paulo, que lemos na primeira leitura de hoje. A teologia moral afirma que o pecado da impureza consiste no abuso da faculdade sexual, isto é, na sua aplicação contrária ao seu sentido e finalidade. O mal não está no prazer sexual como tal, e sim em buscá-lo abusivamente e fora da ordem estabelecida pelo Criador no matrimônio. É bom ter o prazer psíquico e físico causado pelo uso da faculdade sexual sempre que esteja dentro da ordem querida por Deus. O prazer é mau quando resulta de seu abuso voluntário, a causa da desordem que encerra todo o ato. Quem vive somente em função do prazer é porque não tem prazer de viver. Viver de acordo com o bem é viver e conviver prazerosamente. A impureza usurpa o direito de propriedade que Cristo tem sobre o corpo. O corpo não é para a fornicação, impureza, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. E constitui uma falta de respeito ao corpo de Cristo, ao que pertencemos pelo batismo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e seguintes. A impureza é uma profanação do templo do Espírito Santo e uma negação da glória que a Deus se deve dar com o mesmo corpo, conforme a carta de São Paulo aos Coríntios e conforme a carta aos Romanos. Ao contrário, Deus vos chamou à santidade.
A ideia de santidade está presente em todas as religiões, todas, ainda que seja com acentos e perspectivas diversos. No mundo semítico, a santidade expressa, antes de tudo e fundamentalmente, a noção de uma misteriosa potência que está relacionada ao mundo divino e que é também inerente a pessoas, instituições e objetos particulares. Desta potência brota como segundo elemento característico o conceito de separação. O que é santo deve estar separado do profano para que possa conservar seu caráter específico e, ao mesmo tempo, para que o profano não se veja afetado pela perigosa energia do santo. A santidade aparece, por isso, como um valor sumamente complexo, que implica as noções de sagrado e de pureza e que se encontra relacionado especialmente com o mundo de culto. Para participar da santidade de Deus, há um meio muito eficaz, que é o amor. Somente o amor origina uma doação absoluta do homem a Deus, porque somente o amor conduz o homem a Deus, que é o próprio amor. Com efeito, o homem somente é plenamente ele mesmo quando se dirige aos demais por amor, e unicamente no amor o homem pode ser verdadeira doação de si mesmo, e somente o amor é a resposta plena que se deve a Deus como pessoa. O verdadeiro amor a Deus se estende ao homem. O amor ao próximo implica necessariamente um amor implícito a Deus, no qual se fundamenta e se sustenta. Podemos entender o desejo de São Paulo aos Tessalonicenses ao escrever: fazei progressos ainda maiores. A vida cristã é uma marcha para frente, um progresso constante. Mudança e transformação para ser melhor cada vez mais são o código do mundo que nos cerca. No entanto, nem sempre queremos mudar ou avançar, apenas pensamos em mudança quando estamos mal. Mudar por necessidade. Quando você deixa de crescer, estará envelhecendo. Enquanto estiver aberto ao crescimento, você é jovem. O seu medo de crescer é o seu medo de tomar conta de si mesmo ou da sua responsabilidade como adulto, dizia René Juan Trocero, psicólogo e escritor argentino. Os homens só envelhecem quando os lamentos substituem os sonhos. Que você possa refletir sobre o que eu acabei de dizer e que tudo isso possa iluminar a sua vida. Um forte abraço e fique na paz.